Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 18 a 26, dando continuidade à nossa exposição em 1 João, sendo esta então a nossa 7ª mensagem. Meus irmãos, não muitos dias atrás, troquei algumas mensagens com um irmão que estava em um ambiente, tomando ali, digamos que o seu café da manhã, e naquele ambiente ele, de repente, ouve uma conversa que iniciou-se próximo de si. Eram duas pessoas cristãs, ou pelo menos de profissão cristã, falando a respeito de quem levaria a palavra ou de quem pregaria uma mensagem na próxima ocasião. E nas palavras do irmão era muito visível a soberba, como também a forma errônea com que aquelas pessoas, aqueles dois cidadãos, tratavam a palavra de Deus. Mas este não é um exemplo isolado. Quando nós vamos às mídias, ou temos acesso às mídias, quando nós tentamos por alguma ocasião ouvir por poucos segundos que sejam algum pregador midiático dos nossos dias, nós nos sentimos enojados por tantas besteiras que são feitas ou faladas no nome do Senhor Jesus. Vivemos de fato num contexto conturbado de perda de identidade cristã. Vivemos de um contexto de pessoas analfabetas espiritualmente falando, que estão em nossas igrejas, mas conhecem pouco de Cristo, conhecem pouco do Evangelho de Jesus Cristo. E segurados nessa deficiência do cristianismo contemporâneo, muitos pregadores midiáticos, hereges de carteirinha, têm se erguidos no mundo evangélico atual. Isso nos deixa enojados de muitas formas, irmãos. Seria engraçado se não fosse trágico. Algumas coisas de fato seriam engraçadas se não fosse trágico, se não fosse uma blasfêmia contra o nome de Jesus, se não fosse uma ofensa ao Evangelho, se não fosse um escândalo para a fé cristã. E o mais triste é ver como as nossas igrejas, outrora ortodoxas, conservadoras, estão se deixando ludibriar por esses pregadores midiáticos que não têm nada de Bíblia para oferecer para o povo. Tendo dito isso, eu queria, a partir desse texto, estudar com os irmãos que a igreja precisa estar preparada para identificar os falsos pregadores dos dias atuais. Porque João vai lidar nesta porção da palavra de Deus justamente com isto. Instruir a igreja a identificar falsos pregadores que ele chama de anticristos, que haviam outrora se infiltrado na igreja, agora saído da igreja e estavam perseguindo a igreja com suas mensagens paliativas, com suas mensagens contrárias às doutrinas da fé cristã. Nossos dias não é diferente. Pode ter mudado a roupagem, pode ter mudado as pessoas, mas o ensino maléfico desses falsos pregadores continua perseguindo a igreja de Cristo. Então esse texto também é um alerta para nós como igreja, para que estejamos atentos, vigilantes, perceptivos, para identificar falsos pregadores, falsas mensagens que perseguem a fé cristã. Vamos ler o texto. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos.
porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho igualmente, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Nosso propósito nesta noite, então, ao abordar este assunto de que a igreja precisa estar preparada para identificar os falsos pregadores dos dias atuais, a nossa meta é observar 3 descrições que o texto faz, pelas quais podemos reconhecer, identificar esses falsos pregadores do Evangelho e assim estarmos devidamente prevenidos contra as suas doutrinas errôneas. A primeira descrição que o texto faz destas pessoas é que eles não suportam a sã doutrina. Versículos 18 a 19. E veja que o autor inicia afirmando que estamos vivendo na era final da história. Versículo 18, no início, filhinhos, já é a última hora. Mas aí alguém pode perguntar, mas que última hora é essa? Porque se passaram 2000 anos de história e esta hora não chegou-se ao seu fim. Nós temos que entender aqui, irmãos, que o autor está se referindo à última hora, ele está se referindo à última era da história. Esta era iniciou-se na morte e ressurreição de Cristo, ou iniciou-se no ministério de Cristo, e vai perdurar até a volta de Jesus Cristo. Nós não sabemos qual é o cumprimento desta última hora, pode ser daqui a poucos segundos. Mas o fato é que estamos vivendo na última era da história, que vai desde então Cristo até a sua volta, quando Ele virá buscar a sua igreja, executar o seu juízo sobre os ímpios. E precisamos estar dentro desse percurso da história, preparados doutrinariamente para lidar com falsos profetas, com falsos pregadores que têm surgido no meio evangélico. E nós sabemos que nesses 2000 anos de história, muitas pessoas se levantaram no meio cristão, com mensagens em nome de Jesus, mas destituídas da verdadeira doutrina. Porque esses falsos mestres, eles não suportam a ideia de uma doutrina sã, de uma doutrina bíblica. Por isso, eles têm que pregar mensagens de homem baseadas em fundamentos humanos para alegrar corações humanos e não confrontar os pecadores com a verdadeira mensagem do Evangelho. E isto é um alerta para nós, para que estejamos preparados, aguardando este momento em que Cristo Jesus virá sim buscar a sua igreja, a consumação da última hora, desta era na qual nós vivemos, com uma doutrina sadia, que alimente as ovelhas, que lhe traga esperança, que lhe traga encorajamento, que lhe traga ensinamentos bíblicos, que os ensine a estarem devidamente resguardados destes falsos pregadores dos nossos dias. Por que as nossas igrejas, verdadeiramente bíblicas, estão navegando na onda dos falsos ensinos dos nossos dias? Porque essas igrejas não foram doutrinadas de forma correta
são pobres nas principais doutrinas do Evangelho, não estão preparadas para lidar com os falsos ensinos dos nossos dias. Por isso João inicia o texto dizendo: filhinhos, já é a última hora. Então se preparem, porque já há promessas de Deus de que nos últimos tempos muitos falsos pregadores se levantariam no nome de Cristo. E a história, 2000 anos de história, tem comprovado este fato. Mas em seguida o texto mostra que esta última era é marcada pela presença dos anticristos. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Por um lado, nós nos entristecemos, devíamos até chorar ao ver o que esses pregadores dos nossos dias estão fazendo com o Evangelho. Devemos, de fato, sentir nojo do que estão fazendo com a palavra de Deus, irmãos, da forma com que estão brincando com coisa séria. Mas, por outro lado, precisamos estar cientes de que o que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já diz que nos últimos tempos, de fato, iria surgir falsos pregadores, os anticristos, pessoas que iriam se opor ao verdadeiro Evangelho. A palavra anticristo aí, quando diz, ouviste que vem o anticristo, se refere a alguém que vai tentar usurpar o lugar de Cristo Jesus. Esse é o anticristo. No entanto, no plural, os anticristos se refere a todos os opositores do Evangelho, mesmo aqueles que usam o Evangelho, mas não o pregam de forma correta. Se você perceber mais à frente, o texto vai dizer que esses falsos pregadores haviam saído de dentro da igreja. Então eles estavam no meio dos irmãos e saíram de lá, porque eram opositores da fé cristã, porque não suportavam a sã doutrina, e por isso eles deixaram aqueles irmãos e passaram a ensinar coisas contrárias à fé cristã. Meus irmãos, nós vivemos dias em que se propaga um crescimento, de certa forma até assustador, do Evangelho no Brasil. Mas o que nós temos que perguntar é: esse é o Evangelho de Cristo? Será se o que está crescendo não são os opositores do Evangelho que usam o Evangelho de forma errada? Em seguida, o texto mostra a procedência desses opositores da fé cristã. Por isso que nós precisamos estar atentos, irmãos, porque eles usam uma camuflagem que, se não tivermos cuidado, eles nos enganam. Veja o que o João está alertando aos irmãos do seguinte: olha, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então veja a forma maliciosa com que eles agiam. Eles estavam na igreja com os irmãos, eles cultuavam com aqueles irmãos, eles compartilhavam dos ensinos da palavra de Deus, das experiências da fé cristã com eles. Mas já ali estavam infiltrando as suas falsas doutrinas, de forma sorrateira, de forma maliciosa, de forma talvez bem camuflada, estavam injetando os falsos ensinos dentro da igreja, até que chegou o momento em que foram confrontados com a verdadeira doutrina e não suportaram o verdadeiro evangelho e saíram da igreja. Uma perseguição que antes era de dentro, depois passou a ser de fora para dentro. Hoje nós vivemos uma perseguição, irmãos, de dentro para dentro. Ou seja, dos falsos pregadores que estão dentro das igrejas, que usam nomes de evangélicos, que se identificam como cristãos, que confessam que são salvos,
mas que na verdade são opositores da fé cristã, porque não pregam e nem vivem o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Certamente, daqui a alguns tempos, talvez possamos dizer a respeito de alguns pregadores midiáticos que vão de fato abandonar as suas igrejas e talvez possamos dizer como João, eles saíram da igreja porque nunca pertenceu a ela. A procedência daqueles opositores do evangelho é que eles saíram de dentro da própria igreja. Por isso que precisamos ter cuidado com esses pregadores sorrateiros que enganam os nossos irmãos em Cristo, enganam a igreja com suas falsas mensagens. Por fim, veja neste ponto que esses opositores da fé cristã não podem permanecer na congregação dos justos. Eles não suportam o verdadeiro evangelho, eles não suportam a sã doutrina. No máximo, eles vão se sentir bem em igrejas que também são hereges. Mas falsos pregadores em igrejas bíblicas logo vão embora, porque eles não vão suportar o verdadeiro evangelho. Igualmente, podemos aplicar isso a falsos crentes. Há pessoas que podem ter anos na igreja, mas se não for convertido verdadeiramente, em algum momento vai para o mundo novamente, porque o mundo é o lugar de pessoas que não conhecem a Cristo. João diz: todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Esse é o conceito, o veredito ao qual o apóstolo João chegou a respeito desses falsos cristãos, desses falsos pregadores da palavra de Deus. Eles não permaneceram na palavra, porque eles nunca estiveram nela. Eles não permaneceram na igreja, porque um ímpio não permanece na congregação dos justos. Portanto, esta é a primeira descrição que o texto faz de um falso pregador do evangelho. Ele não lida com a verdadeira doutrina, porque ele não suporta ela. Por isso que você não vai encontrar a Bíblia na maioria das pregações midiáticas dos nossos dias. É por isso que você não vai encontrar ensinos fundamentados nas Escrituras, esclarecimentos da palavra de Deus, porque essas pessoas não lidam com a verdadeira doutrina do Evangelho. A segunda descrição que o texto faz destes é que eles não têm o Espírito Santo. E aqui está o fato pelo qual eles não suportam a verdadeira doutrina, porque eles não têm o Espírito Santo na vida deles. Versículo 20 a 23. E veja que primeiramente o texto vai descrever 3 marcas inequívocas de um cristão genuíno. João vai fazer nestes versículos de 20 a 23 um contraste, mostrando marcas de alguém verdadeiramente convertido e mostrando marcas de alguém que não é convertido, daqueles aos quais ele chama de anticristos, opositores do evangelho, mas não tem aqui como opositor do evangelho apenas pregadores. João está usando o exemplo de falsos pregadores, mas temos muitos outros exemplos nos nossos dias de opositores do evangelho, inclusive pessoas que estão em nossas igrejas, mas que não conhecem a Cristo e se opõem às verdadeiras doutrinas da fé cristã. Então veja aí as 3 marcas que João destaca de um cristão genuíno. João está querendo que os irmãos identifiquem os falsos, mas que eles também possam descansar, sabendo que eles são verdadeiros cristãos. De que aqueles que saíram aqui eram os falsos e não os que ficaram. Os que ficaram tinham o Espírito Santo, os que saíram não tinham. Veja a primeira marca então, é que este cristão genuíno, ele possui o Espírito Santo. Não existe cristão verdadeiro, genuinamente salvo, regenerado, justificado em Cristo, que não tenha o Espírito Santo em sua vida. O versículo 20 diz: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento.
A palavra unção aqui era usada no Antigo Testamento em ocasiões especiais para se ungir determinadas pessoas que seriam qualificadas e capacitadas para se cumprir determinadas missões. Como, por exemplo, se podia ungir um rei para que ele pudesse desenvolver o seu reinado. No Novo Testamento, aqui e logo mais também nos versículos 27 à frente que João vai lidar, a unção aqui significa a unção do Espírito Santo em nossas vidas. O santo que o texto cita aqui se refere ao Espírito Santo. O que o texto então está dizendo é o seguinte, que vós possuís a unção, ou vós estáis ungido com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo está em vós. Eis um distintivo para o verdadeiro crente do falso cristão. Eis um distintivo que somente os verdadeiros pregadores do Evangelho podem ter, a unção que vem do Santo, que vem do Espírito Santo, que os capacita, que os qualifica a anunciar o Evangelho, a viver as sãs doutrinas da palavra de Deus. Meus irmãos, se alguém não tem o Espírito, esse tal não é de Deus. Por isso, em outra ocasião, a palavra de Deus nos ensina: provai os Espíritos para ver se procedem de Deus. Mas que segurança, que conforto João dá para os membros daquela igreja agora, se assim podemos falar. Que alegria o apóstolo João traz ao coração daqueles irmãos, ao dizer: olha, está chegando a última hora, tenham cuidado com esses falsos pregadores, com esses falsos cristãos que conturbam a fé cristã, mas tenham cuidado. E aí João diz: mas vós tens a unção do Espírito Santo, vocês têm o Espírito na vida de vocês. E ele diz mais: e todos tendes conhecimento. A palavra conhecimento aqui traz a ideia: todos tendes conhecimento, discernimento espiritual da habitação do Espírito Santo na vida de vocês. Todo cristão genuíno precisa estar convicto dessa verdade, de que o Espírito Santo está na vida dele, de que o Espírito é a garantia da salvação eterna para a sua vida. A segunda marca de um crente genuíno é que ele conhece a verdade. João diz: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. João está falando algo que aqueles irmãos já tinham conhecimento, mas que diante dos falsos ensinos, talvez alguns estavam se deixando levar. E João quer trazer para aqueles irmãos o conhecimento que eles já têm da palavra de Deus, quer conduzi-los ao conhecimento da verdade que eles já tinham. João está como que dizendo: olha, eu não estou escrevendo nada novo para vocês, eu não estou escrevendo, não é porque vocês não conhecem a verdade, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Cristo, não conhecem as doutrinas do Evangelho. Ao contrário, é porque vocês conhecem, então vocês precisam viverem na sã doutrina, não darem ouvido aos falsos mestres dos últimos dias. Irmãos, nós conhecemos a verdade, conhecemos a palavra, conhecemos a Cristo, e por isso precisamos viver na verdade, precisamos combater o erro com a palavra de Deus, precisamos combater a mentira com a verdade. A terceira marca de um cristão genuíno aí é que ele é capaz de identificar os ensinos que não procedem da verdade. A melhor forma de você combater o erro, o falso, melhor dizendo, é você conhecendo o verdadeiro. E aí eu cito novamente, em certa ocasião em que ouvi alguém falando como que uma empresa instruía os seus funcionários a identificar notas de dinheiro falsas.
Eles pegavam uma nota verdadeira e aquele funcionário tinha praticamente um curso de identificação só com aquela nota. Ele deveria conhecer aquela nota realmente de todas as formas. Qual era o propósito? Porque se ele conhecesse o verdadeiro, assim que as mãos dele tocassem na falsa, ele iria saber, essa aqui é falsa. A melhor forma de nós combatermos os falsos pregadores dos nossos dias, estarmos prevenidos contra as falsas mensagens, contra as mentiras que se propagam no nome de Cristo dos nossos dias, é conhecendo a verdade da palavra de Deus. Porque é somente por meio da verdade que nós podemos identificar a mentira, podemos identificar os falsos ensinos. Porque se você não estiver alicerçado na palavra de Deus, bem instruído no Evangelho, você vai sucumbir nos ensinos dos nossos dias, nos falsos ensinos dos nossos dias. Por isso o texto diz: e porque mentira alguma jamais procede da verdade. João está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, eu não estou escrevendo para vocês porque vocês não sabem a verdade, ao contrário, porque vocês conhecem. E se vocês conhecem a verdade, então saiba que mentira alguma procede da verdade. Então a conclusão que João quer levar a esses irmãos é a seguinte: olha, então vejam que o que eles estão pregando não procede da palavra de Deus, não é algo realmente bíblico. Irmãos, o que está sendo pregado nos nossos dias, salvo raras exceções, não procede da verdade, que é a palavra de Deus. Você precisa estar preparado para identificar o que é palavra e o que é palavra de homem. Em seguida, então, o texto vai descrever algumas marcas dos anticristos, dos opositores do Evangelho, mesmo que eles estejam ainda no meio da igreja cristã. Primeira, é que eles negam a Jesus Cristo. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Aí você vai me dizer, mas todos os pregadores dos nossos dias, eles confessam a Jesus. Nenhum nega a Jesus Cristo. Mas se você for lá para João, você vai ver que estes estavam no meio da igreja. Eles negavam a Jesus porque no íntimo eles não reconheciam a Cristo como Messias, como seu libertador, como seu Salvador verdadeiramente. Por isso, aquele que não reconhece a Cristo, que não tem a Jesus como Messias de Deus, como seu Redentor, como ungido de Deus para perdoar os seus pecados, estes são opositores do Evangelho, mesmo que estejam assentados nos bancos das nossas igrejas, mesmo que estejam fazendo uso dos púlpitos das nossas igrejas, mas se as suas vidas não testemunham do poder messiânico de Jesus, estes são opositores da fé cristã. Por isso João diz, olha, aquele que nega que Jesus, tá, é o Cristo, a palavra o Cristo aqui traz a ideia de um Messias, tá? É o equivalente ao Messias do Antigo Testamento, o ungido de Deus, o capacitado, o qualificado por Deus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Se alguém prega uma mensagem que nega essas verdades, que não enfatiza essas verdades, que não deixa ela clara para os seus ouvintes, e inclusive para a sua própria vida, estes negam a Jesus mesmo que estejam usando o nome dele. Mas a segunda marca destes opositores do Evangelho é que eles negam o próprio Deus. Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Ou seja, aquele que nega a Jesus Cristo, que não tem comunhão com Deus, que não tem comunhão com o Pai, é o anticristo, é o opositor do Evangelho. Meus irmãos, é verdade que a palavra de Deus fala que haverá um tempo em que se levantará
um anticristo que irá querer usurpar o nome de Jesus Cristo. Mas enquanto isso não acontece, também é verdade que muitos anticristos, muitos opositores da fé cristã têm se levantado no nome de Jesus, contudo negando o Pai, negando o Filho com as suas vidas, porque eles não têm comunhão com nenhum dos dois. Negar a Deus é o mesmo que negar a Jesus. Negar a Jesus é o mesmo que negar a Deus. E evidentemente, embora o texto não mencione negar o Espírito Santo, é a mesma coisa que negar o Filho e o Pai também. A terceira marca destes opositores é que eles não têm a Deus como seu Pai. Se eles não têm o Espírito Santo, consequentemente, eles não têm a Deus como Pai. Por isso diz o texto, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. João faz o contraste novamente entre aquele que não é cristão e aquele que é. O que não é cristão, o que não é salvo, ele não tem a Deus como seu Pai, ele não tem comunhão com Deus. Mas em contrapartida, aquele que confessa a Jesus, a palavra confessar aqui traz a ideia de concordar com algo. Então aquele que concorda que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, é o seu Salvador, é o seu Redentor, este tem igualmente o Pai, ou seja, tem comunhão com Jesus e tem comunhão com o Pai. Mas os opositores da fé cristã, quer seja falso pregador, quer seja falso cristão, ou quer seja ímpio declarado que esteja no mundo, não tem a Deus como seu Pai. E a prova disto é que eles não confessam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, genuinamente falando. Prosseguindo, a terceira descrição que o texto faz destes falsos pregadores, falsos cristãos, pessoas que usam o nome do Evangelho, mas que não servem a Deus de todo o coração, é que eles não permanecem na verdade. Eles não suportam a sã doutrina, eles não têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas, e eles não permanecem na verdade. Versículos 24 a 26. E veja que o verso 24 inicia exortando os leitores sobre a permanência na sã doutrina. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. O que eles ouviram desde o princípio diz respeito aos ensinos que eles receberam a respeito de Jesus Cristo. Fala a respeito dos verdadeiros ensinos da palavra de Deus, os fundamentos dos apóstolos. E João está dizendo para aqueles irmãos: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Mas só é possível a palavra de Deus permanecer naquele que verdadeiramente foi salvo. Naquele que não foi salvo, a palavra de Deus passa como um vento na sua vida. Ela não faz morada, ela não tem permanência no seu coração. Por isso João chama aqueles irmãos que diante dos falsos ensinos, diante dos falsos pregadores dos seus dias, dos falsos cristãos, que eles pudessem viver uma vida diferenciada, permanecendo na sã doutrina do Evangelho. Meus irmãos, essa exortação é para nós, é para as gerações seguintes dos verdadeiros salvos, porque sempre estarão se levantando falsos pregadores, pessoas que tentam usurpar as verdadeiras doutrinas da fé, e nós temos que fazer a diferença, permanecendo firme nas verdades da palavra de Deus, naquilo que nós ouvimos desde o princípio a respeito de Jesus Cristo. E o autor segue mostrando que a permanência na sã doutrina, no que ouvimos desde o princípio, evidencia que estamos em comunhão com Deus e com Jesus. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai.
Se a palavra de Deus está no nosso coração, então nós temos comunhão com Deus e temos comunhão com o Filho. Mas você consegue ver palavra de Deus na maioria dos pregadores dos nossos dias, principalmente esses de mídias? Já houve ocasiões, irmãos, em ter ligado a televisão e no passa de canal, de repente me dou com algum pregador destes tais que estou falando. E por curiosidade eu já fiz, eu vou ouvir o que esse cara tem para falar. De fato, dá nojo. Chega a despertar uma ira no seu coração. Porque não tem palavra de Deus. O que eles fazem é brincar com a palavra de Deus. É deturpar a palavra de Cristo. Mas o texto está dizendo, meus irmãos, que eles não permanecem na sã doutrina, porque só quem permanece na palavra, e a palavra só permanece naquele que verdadeiramente conhece o Pai, conhece o Filho e tem comunhão com eles. O texto diz ainda, ou ressalta ainda, uma gloriosa promessa para aqueles que perseveram nos ensinos de Cristo até o fim. Versículo 25, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Será triste o fim destes pregadores ímpios que estão usando o nome de Cristo. Porque o fim deles não será vida, será morte. Em contrapartida, o texto nos ensina que aquele que permanece naquilo que ouviu desde o princípio, nos ensinos da palavra de Deus, na sã doutrina, tem uma promessa de Deus para a sua vida, e a promessa é a vida eterna. A vida em abundância, de João capítulo 10. O deleite eterno da presença de Deus no reino celestial do nosso Redentor. Somente aqueles que estão em Cristo, aqueles que perseveram no Evangelho, porque para isso foram chamados, é que terão a vida eterna de fato. Muitos podem se levantar, podem chamar a si mesmos de salvos, de cristãos, de evangélicos, podem pregar no nome de Jesus, mas se não estão nos ensinos da palavra de Deus, se não está no Pai, se não está no Filho, o fim deles é condenação e não vida. Porque a vida eterna é um privilégio de Deus unicamente para aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. E crendo no nome de Jesus, não vai se deixar enganar pelas falsas doutrinas, não vai se deixar ludibriar por falsos ensinos, mas vai permanecer firme naquilo que ouviu na palavra de Deus. Nós teremos a vida eterna. E a evidência a cada dia de que a vida eterna nos pertence é a nossa permanência nos ensinos de Jesus. Então, se alguém sair da igreja, for para o mundo, ele está apenas voltando para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído sem ter se convertido antes. Se alguém não fica na igreja e vai para o mundo, é porque o ímpio não pode suportar a sã doutrina, o ímpio não pode permanecer nos ensinos de Jesus, porque eles são para os salvos. Com isto, não quero dizer que não haja em nossas igrejas visíveis pessoas que não são salvas, tá? Porque sabemos que nem todos que estão na igreja estão em Jesus verdadeiramente. E não me refiro a esta igreja, me refiro de forma geral. Para finalizar o nosso texto, o autor então destaca a razão de ter escrito o presente texto.
Isso que vos acabo de escrever, ou seja, essa porção que nós lemos hoje, é acerca dos que vos procuram enganar. Irmãos, qual é o propósito de um falso pregador se não enganar aqueles seus ouvintes? Então João está também dizendo para nós, olha, esse texto é acerca daqueles que estão querendo enganar vocês. Isso nos chama a ter mais atenção, mais cuidado com a sã doutrina, mais perseverança nos ensinos do Evangelho. Isto, meus queridos irmãos, nos desafia a queremos conhecer mais da palavra de Deus, para estarmos cada vez mais preparados para identificar os falsos pregadores, os falsos cristãos dos nossos dias. Porque talvez tenhamos pessoas assim em nossas igrejas, que estão no nosso meio, mas que não são dos nossos. E em alguma ocasião essas pessoas vão se levantar como opositores do Evangelho, como opositores das verdadeiras doutrinas cristãs. Não vão querer permanecer na verdade, não vão suportar os verdadeiros ensinos. E como igreja, precisamos estar preparados para lidar com isso. Porque a palavra de Deus, irmãos, já traz uma advertência para que aqueles que pensam que estão de pé tenham cuidado para não cair. Nós olhamos para a história, para 500 anos de história, tá? E vemos muitas igrejas, outroras firmes, ortodoxas, zelosas da palavra de Deus, e que hoje não merecem nem serem chamadas de igreja. Isso é um alerta para nós, porque os falsos ensinos também vão chegar nas portas da nossa igreja. E acima de tudo, os falsos ensinos vão chegar através, de falsos pregadores que vão trazer mensagens falsas aos nossos corações, talvez invadindo a sua casa através da televisão, da internet, do rádio ou qualquer outra coisa. Talvez um falso pregador, um falso cristão, que vai compartilhar experiências de fé, que trabalha com você. Você tem que estar preparado para saber que aquilo ali é uma mentira e que você tem que ficar firme nas verdades da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe a sermos uma igreja firme nas doutrinas da fé cristã, que viva verdadeiramente como pessoas que têm o Espírito Santo de Deus e que conhecem e permanecem nas verdades da palavra, porque nós de fato temos a vida eterna. Que Deus nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.